Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Alexandre. Nossa, mas que apresentação calorosa. Eu te agradeço muito. Espero estar merecendo, né, esses elogios todos. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, ondulados e olhos verdes, e hoje eu estou usando uma blusa vermelha. Eu queria ver a apresentação aqui, seria possível, por favor? Ah, tá ótimo. Obrigada. Bom, nós estamos falando aqui de áreas verdes, né, no geral, e, professor Ivan, muito boa a sua apresentação, e eu acho interessante porque ela tem alguma conexão com o que eu vou falar. Eu vou dar um enfoque especial para as áreas de preservação permanente urbanas. Nós estamos falando de também áreas verdes, né? Só que tem as APPs urbanas, elas têm digamos, uma proteção especial, e hoje elas estão aí envolvidas numa grande polêmica envolvendo os municípios, né, nas áreas verdes, nas APPs urbanas, inclusive com uma questão levada para o STF, e aí o tema acaba ficando ainda mais palpitante, né? Interessante que, né, o Ivan estava falando sobre mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, e as áreas de preservação permanente, embora não sejam, não tenham a sua vocação principal lidar com mitigação e adaptação às mudanças climáticas, é certo que elas, como todo tipo de vegetação existente na cidade, existente nas zonas rurais, elas têm um papel essencial para lidar com a redução das emissões de gases de estufa, sequestro de carbono, que é um dos gases importantes responsáveis por mudanças climáticas, e também adaptação às mudanças climáticas, né, com esses eventos climáticos extremos, com esses altos índices pluviométricos, né, que a gente fica até assustado de tanta água que cai em pouco tempo, né, com todas as tragédias que isso traz, de deslizamento de terras, enchentes, etc. As áreas de preservação permanente urbanas contribuem muito para, enfim, impedir ou pelo menos minimizar os efeitos desses eventos climáticos extremos. Claro que são várias causas que geram esses eventos, então nós precisamos de soluções variadas, né? Usar de muita criatividade, né, para termos soluções. Mas, enfim, vamos enfrentar então a complexidade desse tema. O que é área de preservação permanente, ou como a gente costuma chamar, APP, né, para dar uma abreviada e uma facilitada. Essa APP, as APPs, elas têm previsão no Código Florestal, que é uma lei nacional, não é uma norma local, é uma lei que se aplica ao país inteiro, considerada uma norma geral, e que, portanto, é aplicável a todos os municípios, inclusive ao município de São Paulo. E o Código Florestal traz uma definição de área de preservação permanente. O Código Florestal é a Lei 12.651 de 2012, mas esse não é o nosso primeiro Código Florestal. A gente tinha um Código Florestal de 65, antes dele um Código Florestal de 1934. Então, nós temos legislação desde a década de 30 protegendo as florestas e demais formas de vegetação do nosso país. No atual Código Florestal, a definição legal é de que a APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo, além de assegurar o bem-estar das populações humanas. Aqui esse destaque, né, quando a lei diz é uma área protegida coberta, a APP tem que estar permanentemente coberta por vegetação nativa. Mas pode acontecer de alguma ocupação irregular, desmatamento não autorizado, que ela fique descoberta de vegetação. O que a lei quer dizer é que ela não perde o status de APP quando ela sofre algum tipo de interferência ou quando ela sofre desmatamento. Ela continua sendo uma área de preservação permanente, porque ela tem esse status decorrente de lei. Como que a gente pode simplificar? A APP
norma indica, que a norma estabelece. Então, nós vamos ver no artigo 4º do Código Florestal que ele coloca uma série de acidentes geográficos, espaços geográficos, tratando de áreas de preservação permanente e declarando como áreas de preservação permanente. Então, por exemplo, topo de morro, encosta de morro, áreas com alta declividade, área envoltória de nascente, de lagoas, lagos, reservatórios, margem de rio, tudo é considerado área de preservação permanente. Em qualquer lugar do território nacional, onde a gente encontrar esses acidentes geográficos, nós vamos ter uma área de preservação permanente. Nem precisa ter uma declaração específica, não precisa ter um ato administrativo, não precisa estar verbado na matrícula do imóvel. A lei já declara como área de preservação permanente. E por que ela escolheu esses espaços geográficos e disse, aqui tem uma APP? Tem uma razão, obviamente. Por que onde houver uma nascente no Brasil inteiro, em qualquer lugar do território nacional, eu sei, vocês sabem, que aquela área envoltória da nascente é uma APP, é uma área de preservação permanente. Porque a vegetação é responsável por manter aquela nascente viva. Existe um brocado que a gente diz, que a gente usa bastante no direito ambiental, aliás, não é no direito ambiental, né? Nas áreas das ciências em que o direito ambiental vai lá e pega, né? A gente costuma falar isso em apresentações. Sem florestas não há água. As florestas são responsáveis por manter a qualidade, a quantidade, a disponibilidade hídrica das nascentes, dos lagos, lagoas, reservatórios, etc. Então, sabendo disso, é claro que o Código Florestal diz, olha, onde houver nascente tem que ter vegetação ao seu redor, porque se suprimirmos a vegetação, desaparece a nascente. Onde houver um rio, as margens são de preservação permanente, tem que estar permanentemente mantido com vegetação, porque se desmatarmos essa área, se ocuparmos essa área, suprimindo a vegetação, isso pode ocasionar erosão do solo, assoreamento do rio, inundações, porque isso traz impermeabilização do solo. Aí a gente ocupa, desmata as margens de rios. Aí quando chove, transborda. E aí, ninguém entende por que transbordou. E aí toca sair fazendo piscinão, fazendo um monte de obra de infraestrutura, porque a gente ocupou o leito do rio, que é a várzea, que é justamente o local em que o rio transborda quando chove. E agora, com eventos climáticos extremos, chove muito mais, em menos tempo, transborda muito mais. E aí, como o Ivan falou, a gente está lembrando do que está acontecendo no sul do país, com dias e dias de inundação, tem cidades até hoje sob inundação. Pois bem, então essas áreas de preservação permanente, elas têm uma função muito importante para impedir erosão, garantir a estabilidade do solo, garantir disponibilidade hídrica, por isso que elas existem em todo o território nacional, já de acordo com a declaração do próprio Código Florestal. Agora, é importante reforçar que essas áreas de preservação permanente existem na área rural e na área urbana. Ah, mas não é óbvio? Não é tão óbvio, não, porque a gente tem muita discussão sobre isso no mundo jurídico. Por quê? Porque o Código Florestal, como ele trata de florestas e demais formas de vegetação, ele tem uma aplicação talvez preponderante na zona rural. Mas não significa dizer que ele não se aplique à área urbana. Tem vários dispositivos do Código Florestal voltados para a área urbana. E a APP é um deles. E aqui eu estou só colocando o caput do artigo 4º do Código Florestal, quando ele vai definir as áreas de preservação permanente declaradas por lei, ele diz, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos da lei, e lista lá todos os acidentes geográficos. Então, agora não tem mais dúvida. A APP tem que ser observada na zona urbana, e os municípios têm que considerar isso nos seus planos diretores. A gente vai ver que o município de São Paulo considera, mas tem que considerar. No Código Florestal anterior, de 65, havia quem defendesse que os municípios não deveriam submeter ao Código Florestal, que, na verdade, eles poderiam definir as APPs, e tinha até brigas judiciais para tentar afastar a aplicação da APP na área urbana. O Plano Diretor Estratégico de São Paulo, ele inclui as APPs, não resiste à aplicação das APPs na área urbana,
E ele inclui as APPs no SAPAVEL. Aqui só um trechinho do plano diretor, que agora já com a nova redação da lei de 17.968 de 2023, dizendo, são componentes do sistema municipal de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, o SAPAVEL. Áreas públicas, tem lá várias áreas protegidas e áreas de preservação permanente existentes nos imóveis de propriedade pública. Logo em seguida, na coluna da direita, da minha direita, nas áreas privadas também as áreas de preservação permanente verificadas em imóveis privados. Tudo isso compõe o SAPAVEL e tem uma grande importância para as cidades. No entanto, como eu já mencionei, e agora eu vou entrar mais profundamente nesse tema, nessa polêmica, sempre existiu uma certa resistência de municípios à aplicação dos parâmetros da APP, do tamanho da APP, porque a APP ela tem tamanho, né? E o Código Florestal estabelece o tamanho mínimo das áreas de preservação permanente. E sempre existiu uma certa resistência, um incômodo em aplicar esses parâmetros na área urbana. Como se na área urbana o município, né, legislasse sozinho, como se ele não precisasse seguir esses parâmetros da norma nacional. Porque, afinal de contas, o que a norma nacional sabe sobre a nossa realidade, sobre as especificidades, as particularidades locais? Então, na área urbana, alguns sempre defenderam que era o município que deveria definir o tamanho da APP, né? Não o Código Florestal. Mas vamos lá. Temos que falar um pouquinho de juridiquês. O Código Florestal é uma lei nacional considerada uma norma geral dentro daquele espectro da competência legislativa concorrente estabelecido pela Constituição Federal. A Constituição Federal diz, olha, nós temos União, Estados, Distrito Federal, municípios, todos podem legislar sobre meio ambiente. Nem todos os assuntos podem ser legislados por todos os entes federativos, mas meio ambiente pode. Então, nós vamos ter a União legislando sobre normas ambientais, os estados, os municípios. Como é que faz para não ter confusão, para não ter conflito, para não ter superposição? A Constituição diz, olha, a norma geral, que é editada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, ela vai estabelecer as diretrizes gerais, os parâmetros mínimos de proteção que precisam ser observados de maneira uniforme no país inteiro. E, claro, estados e municípios vão entrando no detalhamento dessas normas de acordo com as suas particularidades. Mas, claro que todos eles têm que obedecer o piso da norma geral, porque, senão, se desconsiderarem o piso, é como se a norma geral não existisse. Né? Então, quando se fala na metragem estabelecida para a APP, na área, né, da APP estabelecida pelo Código Florestal, e faz-se essa metragem incidir nas áreas urbanas, qual é o entendimento? O Código estabeleceu uma norma geral, e se o município precisar, para atender suas particularidades, ser mais restritivo a partir dessa norma geral, que estabeleceu o mínimo de proteção necessária para esses espaços geográficos, tudo bem. Mas ele não pode ser menos rigoroso, porque senão ele vai afrontar a norma geral. E outra, quando a gente fala desses espaços geográficos que são considerados APP, nós não estamos falando de uma proteção de interesse meramente ou preponderantemente local. Porque, de fato, cabe aos municípios legislar, até de forma exclusiva, em assuntos de interesse preponderantemente local. Não cabe realmente à União vir dizer o que o município tem que fazer num determinado assunto. Só que determinados temas são de interesse que extrapolam o interesse local. O tamanho das APPs, mesmo em áreas urbanas, extrapola o interesse local. Não é interesse só do município de São Paulo, por exemplo, definir a APP na área urbana, porque, por exemplo, numa APP de margem de rio, se a APP é responsável por manter a disponibilidade hídrica, por manter, por evitar a erosão, isso interessa para todos aqueles da bacia hidrográfica, e não só para quem está no município de São Paulo, para a região do município. Então, não me parece, né, que haja realmente uma invasão de competência do Código Florestal em assuntos tipicamente locais. E aí vem
conflitos, né? Por quê? Porque as normas começam, né? Umas puxam para preservação das atividades urbanas, outra para preservação do meio ambiente. Então, o Código Florestal, por exemplo, quando trata de APP de margem de rio, e nós temos muitos rios aqui cortando a cidade de São Paulo, por incrível que pareça, né? Não é só Rio Tietê e Rio Pinheiros, tem muitos outros rios. A APP da margem de rio, pelo Código Florestal, vai variar de 30 a 500 metros de cada margem, a depender naturalmente da largura do rio. Se o rio tiver menos de 10 metros de largura, então a APP é de 30 metros. Se ele tiver uma largura maior, a APP vai ser maior de cada margem. 500 metros é só para rio com mais de 600 metros, que aí não é o caso, de largura, né? Enfim. Pois bem, guardem aqui essa metragem dada pelo Código Florestal. Aí quando a gente vai na Lei 6766, de 79, que, para quem não sabe, é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, essa lei, antes de 2021, ela estabelecia que ao longo das águas correntes e dormentes, portanto rios, haveria uma área não edificante, portanto uma área de edificação impossível, né, não permitida, de 15 metros em cada margem. Então, em muitos municípios, falou, bom, se no loteamento eu tenho que preservar só 15 metros de cada margem de um rio, significa dizer que a partir do 16º metro eu já posso ocupar. E isso foi acontecendo em vários municípios. Mas pera lá, mas o Código Florestal diz que é 30 metros no mínimo. Como que você está ocupando a partir do 16º metro? Não, isso aí está errado. Ah, não, mas o que vale é a Lei 6766, não o Código Florestal na área urbana. Bom, um tremendo conflito, muitos municípios foram simplesmente aprovando loteamentos, respeitando apenas essa margem, não a margem do Código Florestal, até que o tema foi levado para o STJ. Aliás, muitas ações sobre o mesmo assunto foram levadas para o Superior Tribunal de Justiça. E aí o STJ disse, bom, são tantos temas relacionados a esse mesmo ponto que nós vamos julgar isso em sede de repercussão geral, né? E vamos definir qual é a metragem que prevalece, do Código Florestal ou da Lei 6766. E a tese firmada num recurso que já foi transitado em julgado, já está transitado em julgado, pelo STJ, foi que valeria a metragem do Código Florestal. Em outras palavras, o que disse o STJ, portanto? Olha, onde tiver loteamento urbano, a metragem mínima das margens de rios é de 30 metros, não é de 15 metros, conforme previsto na Lei 6766. Bom, vocês podem imaginar o que isso trouxe de polêmica, porque isso acaba limitando novas ocupações nas áreas, nas APPs, das áreas urbanas, e ainda cria uma situação aí não bem resolvida com relação às ocupações que foram feitas anteriormente à decisão do STJ. Bom, quando vem uma polêmica dessa, o que acontece? O Congresso Nacional se mexe para criar uma norma para acomodar os interesses, muitas vezes, ou nesse caso, os interesses voltados ao crescimento, à ocupação das áreas do município. E aí foi aprovada em dezembro de 2021, depois da decisão do STJ, portanto, que se aplicaria ao Brasil inteiro, a Lei 14.285, que trouxe uma mudança significativa no Código Florestal para permitir que os municípios tenham mais liberdade na definição, aliás, que tenham uma boa liberdade na definição da APP de margem de rio em área urbana. Para ficar mais claro para vocês, o Código Florestal, que nós estamos ainda falando da norma nacional, ele diz, vamos pegar só a margem de rio, tá? Não vamos falar de todas as APPs, não. Só da APP, que é a mata ciliar, a vegetação nas margens de rios. Ele diz que a APP vai ser de 30 metros, se o curso d'água tiver menos de 10 metros, 50 metros se o curso tiver largura de 10 a 50 metros, 100 metros, tudo de cada margem. Se o rio tiver de 50 a 200 metros, 200 metros para os rios que tenham largura de 200 a 600 metros e 500 metros para aqueles cursos d'água com largura gigantesca, superior a 600 metros. Isso aqui para a área rural e urbana.
Até que, em 2021, a Lei 14.285 foi aprovada para dizer o seguinte: não, na área urbana consolidada vai ser diferente. Na área urbana consolidada, o município vai poder estabelecer a metragem da margem de rio. Significa dizer que ele pode aprovar uma lei municipal dizendo: aqui não tem 30 metros de APP, não. Aqui a APP vai ser de 5 metros na área urbana consolidada. Ou a APP vai ser de 7 metros, ou a APP vai ser de 15 metros. Não tem mais um piso, não tem um limite mínimo para a APP em área urbana consolidada. O município vai poder decidir qual é o tamanho da sua APP. Claro que não é uma decisão totalmente arbitrária, pelo menos não de acordo com a lei. A lei diz que o município tem que ouvir o Conselho Estadual e Municipal de Meio Ambiente. Ouvir não significa dizer cumprir o que os conselhos colocam, né? Como eles se manifestam. Ele tem que, obviamente, tomar cuidado com a questão, as áreas com riscos de desastres, né? Não pode ter ocupação nessas áreas. Ele tem que observar os planos de recursos hídricos, plano de bacia, plano de drenagem ou plano de saneamento básico. E aqui prevê que as atividades e empreendimentos instalados na APP devem observar a utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental. Isso já está previsto no Código Florestal mesmo, isso não mudou nada. Porque aqui nós estamos falando de uma área que não vai mais ser APP, que é APP enquanto o Código Florestal está incidindo, mas a hora que o município aprovar uma lei municipal mudando a metragem, acabou, não é mais APP. Acabou, não é mais APP. Depois, quando chover, depois, quando tiver inundação, pode ser que os municípios pensem: puxa vida, será que eu deveria ter autorizado? Da mesma forma, a Lei 14.285 alterou a Lei 6766, também para permitir que nos loteamentos, né, o projeto de loteamento, que a lei, né, defina, a lei municipal defina o tamanho da faixa de águas correntes e dormentes, que o loteamento urbano tem que respeitar. Agora, notem um aspecto que para mim é muito curioso. Desde que essa lei foi aprovada em 1979, é que tem uma faixa de no mínimo 15 metros ao longo das águas correntes e dormentes, portanto, ao longo dos rios. Desde 1979 que tem essa faixa mínima de 15 metros. A Lei 14.285 conseguiu excluir até essa faixa mínima. Não tem mais faixa mínima de 15 metros. Então, assim, houve, obviamente, uma redução da proteção aqui. Claro que isso também só pode ser aplicado nas áreas urbanas consolidadas, que tem uma definição aqui no Código Florestal. Tá? Então, não é em qualquer área urbana que o município pode aprovar uma lei para reduzir o tamanho da APP de margem de rio. Só na área consolidada, que é aquela que está no perímetro urbano ou na zona urbana, que tem um sistema viário implantado, que esteja organizado em quadras e lotes edificados, que apresente uso predominantemente urbano e que disponha pelo menos de 2 dos seguintes equipamentos: drenagem de água pluvial, esgotamento sanitário, água potável, energia elétrica, limpeza urbana e coleta de resíduos. No município de São Paulo, e aí vamos olhar o plano diretor, como o plano diretor anterior, aliás, o plano diretor de 2014, como que ele dispunha sobre as APPs? Dava uma definição, que é muito compatível com a do Código Florestal, e dizia no parágrafo 1º, a delimitação de APP deve obedecer os limites da norma geral específica, ou seja, vai obedecer o Código Florestal e tudo bem, nós vamos respeitar a lei nacional. Agora, com a Lei 14.285, na revisão do plano diretor, está constando que a delimitação de APP deve obedecer os limites fixados pela norma federal específica, aí ele faz uma referência à Lei 14.285, sobretudo em áreas urbanas descaracterizadas. Claro que, a bem da verdade, isso não traz uma mudança tão significativa. Por quê? Porque ele não mudou ainda, o plano diretor não mudou o tamanho da margem do rio. Ele apenas disse que poderá, né, será delimitada a APP, né, conforme preceitua a Lei 14.285, ou seja, ele está abrindo a possibilidade
do município aprovar uma lei posterior diminuindo a APP com relação ao tamanho da APP estabelecida no Código Florestal, né? Ainda não tem essa norma. Então, assim, mas é algo que futuramente, né, já está acenada a possibilidade de o município de São Paulo estabelecer isso. Aí vem aquela pergunta, por que foi aprovada essa lei 14.285? Estava indo bem lá no Código Florestal, a aplicação dos limites mínimos, claro, com alguma polêmica, algum incômodo, mas por que ela foi aprovada? Se a gente olha a exposição de motivos do projeto de lei que foi, né, aprovado e transformado na Lei 14.285, o que nós temos? Uma justificativa para que, olha, os municípios têm um grande abacaxi na mão. Por quê? Porque essas áreas urbanas foram sendo ocupadas ao longo dos anos, os municípios não conseguiram impedir essa ocupação, e agora o que eles fazem? Coitados, eles não têm muito como resolver isso, então, e o Ministério Público ainda fica cobrando o município a tomar uma atitude. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os municípios olharem para a sua realidade, fazer um raio-x aí da sua ocupação urbana, e aí ele vai definir a APP, aí ele resolve um grande problema, acaba com a insegurança jurídica e tudo mais. Vamos lá. Antes de eu mudar até de slide, a gente não deve ficar indiferente a casos, a ocupações muito antigas, ocupações realmente consolidadas, de uma forma até irreversível, principalmente quando envolve população de baixa renda. Então, não é que assim, a gente quer aplicar a legislação ambiental a ferro e fogo sem olhar para certas realidades. Mas se a gente prestar bem atenção, embora o fundamento dessa lei seja dar segurança jurídica para ocupações existentes, na verdade, ela está possibilitando novas ocupações. E eu vou dizer por quê. Tá? A realidade temos uma ocupação irregular consolidada em APPs urbanas em vários municípios. Aqui em São Paulo não é diferente. Inclusive, algumas áreas já foram até transfiguradas. A APP até perdeu a sua função ambiental. Não tem nem função ambiental mais a área de preservação permanente em alguns lugares. De tão antiga que é a ocupação, tão já degradada que ficou a área. Então, nós temos ocupação irregular, tanto da população de baixa renda, que não tem condições de constituir moradia nas áreas centrais da cidade, onde tem infraestrutura, inclusive segurança para essas pessoas, que vão, às vezes, ocupar áreas de risco, áreas com alta declividade, área do lado do rio. São áreas de risco para essas pessoas. E temos também aquela população de classe média alta, que ocupa alguns lugares agradáveis. Ai, que delícia ficar do lado da represa, perto de um rio, que coisa mais bonita. Ficar no topo de um morro e ter aquela vista maravilhosa. Então, tem todo tipo de ocupação irregular. Mas a Lei 14.285, quando ela permite a redução da extensão da APP de margem de rio, ela não condiciona essa mudança de metragem à existência de uma ocupação irregular consolidada. Não, ela diz, o município pode, de acordo com a sua realidade, diminuir. Sabe o que isso significa? Que se o município quiser, ele pode reduzir a mata ciliar, mesmo que não esteja hoje ocupada. E ele reduz, e isso pode dar lugar a novas ocupações. Desculpa, Eduardo, eu já vou terminar, tá bom? Eu sei que eu extrapolei um pouco o tempo, peço até desculpas. Então, não tem... assim, essa desculpa, talvez, de que tem que fazer isso para os municípios poderem regularizar ocupações, não é totalmente verdadeira. Em parte pode ser, em parte não. E outro ponto, grande parte das ocupações irregulares já poderia ser regularizada por meio das REURB, como se vê no Código Florestal, ele mesmo prevê isso, combinado com a Lei de Regularização Fundiária. Então, já tem duas leis que trabalham a questão da regularização dos núcleos urbanos informais. E não só de população de baixa renda. Temos também uma possibilidade de desenvolvimento de uma REURB em áreas de interesse, REURB de interesse específico, que não é de população de baixa renda. Então, veja, ocupação irregular
consolidada em área de preservação permanente, já tem possibilidade, previsão de regularização no Código Florestal. Então, precisaria mesmo da Lei 14.285 para isso? Esse é outro ponto. Essa é outra questão. Então, claro, tem que... E o Código Florestal ainda ele já prevê que tem que ter melhoria das condições ambientais nessas REURB, o que ainda é mais vantajoso. Desculpa, eu vou até encerrar por aqui. Então, esse ponto é um ponto tão controvertido, de poder essa lei modificar esse sistema das APPs urbanas, que existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, já tramitando há mais de ano, e com vários amicus curiae, de vários, dos dois lados, dos que defendem os interesses do município, do que defendem o interesse do meio ambiente, para obter a declaração de inconstitucionalidade dessa lei. O STF ainda não se manifestou, a gente não tem como saber como ele vai se manifestar, mas existe aqui uma grande expectativa em razão do que isso pode trazer para os municípios. E eu vou encerrar dizendo que entendo os municípios terem interesse em expandir a área urbana, em ocupar, às vezes, as áreas de preservação permanente, tem uma realidade, principalmente relacionada à moradia, que ele tem que resolver, Mas quando a gente fala em APP urbana, a gente não está falando só da vegetação que é bonita, que embeleza a cidade, embora essa seja uma função extremamente relevante, a função paisagística, Mas nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de proteção dos recursos hídricos, da estabilidade do solo, de prevenção de acidentes, de contribuição para o combate ou para a adaptação às mudanças climáticas. Então, a gente tem que pensar em todas essas funções antes, esperamos, na verdade, que a Câmara dos Vereadores, que os prefeitos, enfim, pensem em tudo isso antes de aprovar uma lei que reduza a APP de margem de rio, porque isso também atende o interesse da coletividade. Eu agradeço muito, peço muitas desculpas pela demora em concluir e fico à disposição nas perguntas.